né? Você chegou a trabalhar como chargista de jornal também ou não? Olha, aqui em Jacareí nós tivemos assim uma gama grande de pequenos jornais, que eram jornalistas que se formavam e que queriam falar sobre a cultura, as questões sociais, políticas do município. E aí era encomendado algumas caricaturas, algumas charges, e eu acabei fazendo algumas coisas pequenas assim. Eu já tive algumas participações, umas 2 ou 3 no Vale Paraibano, né? Que era o jornal mais forte da região, né? Mas assim, sempre eram algumas encomendas, né? Que surgia de caricatura, de charge. Não era muito grande, né, a procura aqui, infelizmente. E você se dá melhor assim quando tem um trabalho encomendado, ou você prefere usar a sua criatividade para sem prazos? Qual que é a sua especialidade? Olha, quando a gente acaba tendo esse perfil mais profissional, né? Porque quando você é muito jovem e está iniciando, você é muito romântico, então você vai naquela empolgação, naquele movimento de produzir por si só. E depois, quando a coisa começa a ficar mais séria, você tem umas contas para pagar, você tem algumas coisas para resolver, então aí você começa a direcionar um foco mais profissional. Então, tanto a encomenda, né, e até pela minha possibilidade de trabalho mesmo, porque, como eu te disse, eu era convidado para fazer uma decoração infantil. Então, fazer um grande painel, alguns elementos de mesa e tal. Isso já era uma encomenda, né? Então, eu acabava sendo, né, já sem uma coisa muito pressionada a cumprir prazos, porque tem uma data. E aí isso aí foi muito, muito tranquilo. Assim, a minha vivência dentro de agência de propaganda também me cobrava, né, esse tipo de postura, de ter prazo para entregar um material, né? E você tem referências no mundo dos desenhos? Você falou dos anos 70, né, que você começou nos super-heróis. Você tem ídolos assim que você gosta mais? Então, de desenho mesmo, eu adoro, assim, Osamu Tezuka, que é o papa do mangá, ele é o pai do mangá. Então ele foi uma influência enorme na minha vida, até nas questões de anime, porque na época as pessoas não identificavam como, né? Mas tinha o Kimba, que era o Rei Leão, que até a Disney dizem que plagiou, e realmente eu acredito nisso, né? É minha opinião. E o Osamu Tezuka, ele tinha vários personagens, uma gama enorme, né, de personagens que influenciaram muito o meu trabalho como desenhista. Já nas questões de super-heróis, né, da Marvel, da DC, eu adorava Jack Kirby, pelo traço quadrado, estilizado. O John Romita Jr., que é o filho, que continuou o legado e que hoje é o meu favorito. Eu adoro aquele traço, tudo que eu vejo eu compro. Se sai um material encadernado, ou eu salvo no computador, ou eu vou na banca e compro, né? E o Burne Hogarth, que é uma sumidade em termos de... Esse é referência para a maioria, né? Sim. E tem um italiano, o Claudio Castellini, que ele segue a linha do Burne Hogarth, que, na minha opinião, ele é o que conduziu o legado, porque ele tem também um conceito anatômico de luz e sombra, de traço extremamente grande. Então são artistas de quadrinhos que eu gosto muito. No Brasil, você tem também referências assim ou não? Então, eu gosto muito do Roger Cruz. Eu acho o trabalho dele bacana, sabe? Eu me identifico muito com o trabalho dele. Eu acho ele muito livre, uma pessoa super do bem, tranquilo. Eu gosto muito do trabalho dele. E esses da charges, por exemplo, da Folha de São Paulo, do Estadão, o Laerte Coutinho, por exemplo, Sim. Você, que é a coisa mais política, né? Mais, digamos assim, filosofal. Sim, não, mas eu gosto muito. Eu acho que, assim, todos os cartunistas brasileiros, a gente tem que dar uma ressalva de que são modelos de persistência, por vários aspectos. Dos períodos políticos que nós tivemos no país, que não podíamos nos expressar plenamente, e eles se mantiveram firmes, né?
e pelas dificuldades mesmo de ser artista no país. Hoje a situação é um pouco melhor, porque nós temos várias leis de incentivo, as pessoas têm mais acesso à informação, até mesmo por essa mudança do regime político e das aberturas, das mídias sociais, dos acessos à comunicação. Então isso melhorou muito o nosso palco de trabalho, vamos dizer assim, né? Para desenhar, para ser um chargista, por exemplo, ou um caricaturista, a pessoa precisa ter o dom de desenhar ou é uma coisa que eu, por exemplo, que não sei fazer nada, eu posso aprender? Então, aí que tem uma história muito, muito bacana da gente começar a comentar. Eu nunca pensei em ser professor de arte, né? E aí nós tivemos uns problemas na década de 80 com relação às agências de publicidade. Tínhamos uma crise econômica, a inflação não era controlada, eu não estava me enquadrando nas agências e trabalhava como freelancer e precisava de um dinheiro a mais para poder garantir assim, os materiais de desenho, o consumo de leitura. E aí eu comecei a dar aula. E a partir daí eu descobri uma forma diferente de enxergar o trabalho de arte. E eu sempre acabei pegando pelo seguinte conceito: se existe técnica, é possível aprendê-la. E todo e qualquer ofício, para você ser um grande profissional, você tem que ter persistência, disciplina e aplicação. Você tem que se aplicar naquilo e exercitar até que você consiga ir superando seus limites. E é preciso também ser uma pessoa informada, ler muito, sim, acompanhar... O referencial, as pesquisas, referências, isso é extremamente importante, que é uma das coisas que eu sempre assim, estimulei com os meus alunos nesses anos todos de arte educador. Vamos falar um pouco agora sobre a tão falada liberdade de expressão. Eu até fiz uma reportagem com você para a TV Câmara para falar sobre o atentado terrorista que teve na França. Eu queria que agora você reproduzisse de novo aquela opinião sua, porque a gente viu como se deu aquele atentado do Charlie Hebdo, deles fazendo a charge satirizando Maomé e os terroristas indo lá se vingarem, né, dos chargistas. Qual é a sua visão sobre esse problema? Tem um limite mesmo para o chargista? Você que trabalhou tantos anos com isso, você enxerga algum teto onde isso possa bater ou não? Se a gente for pegar já de início, né, ali eu acho que foi uma situação de extrema dificuldade para ambos os lados. Os dois lados são extremistas. Um pela liberdade de expressão, porque é uma coisa que é trabalhada, esse processo de liberdade já é trabalhado há muito tempo na França. A cultura e a sociedade francesa, ela tem já uma formação muito, muito ampla e até, vamos dizer assim, muito mais avançada do que o que a gente possa compreender em outros países. E do outro lado nós temos o extremo do terror, da imposição, da ideologia que só pode ser aquela. Aí o fato é que tornou-se uma birra aquilo ali, uma briga pessoal. Desde a primeira charge, que se não me engano foi em 2006 ou 2007, que eles vão se manifestando contrários e pedindo desculpas e estão brigando. Não que essa minha visão seja favorecendo o terrorismo e o Estado Islâmico, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a questão da liberdade. E a gente vai chegar no ponto que é o limite. Se você está sendo avisado, você sabe que você está incomodando e você persiste na briga, então você está fazendo uma provocação.
essa provocação ela vai ter um denominador comum, ela vai culminar em alguma coisa, que pode ser um processo judicial ou uma violência física, que foi o que aconteceu. Com relação ao limite, eu acho que existe o limite do bom senso. A partir do momento que você, isso é a minha opinião, que você começa a colocar o seu próximo, seus colegas em risco e toda a sociedade já sabe do fato, ela já tem uma consciência de que o fanatismo é extremo e que você está colocando em risco não só a sua vida, mas outras pessoas, então você tem que começar a ponderar. E eu não sou a favor da violência, eu acho que o Estado Islâmico podia partir para a Unesco e tentar pedir uma interferência ou desculpas por parte, mesmo que eles não se desculpassem, que eles tivessem, não que parar, mas que diminuíssem um pouco os ataques, até que, né, a situação se contornasse. Jornal, o Charlie Hebdo também provocava também os católicos, por exemplo, com o Papa. Eles não têm limites em relação às charges, às caricaturas e aquilo que eles produzem. Fazem de tudo. E eles são extremamente antiteístas. Eles não têm um foco. Então, para eles, qualquer situação E aí que eu volto a dizer da questão da liberdade, de se expressar. Eles não têm esse limite, para eles tanto faz. O que é importante é não perder a piada. Você perde o amigo, mas não perde a piada. Essa é a frase. Né? Só que, infelizmente, existe um crescimento enorme, na Europa, principalmente, do Estado Islâmico. Eles estão começando a alistar vários jovens europeus, tanto é que na mídia já está saindo matérias de adolescentes, de jovens, de adultos que estão indo de encontro à causa deles. E eu acho que tudo isso deve ser repensado, né? Até por uma questão de segurança mesmo, né? Vários períodos, na Segunda Grande Guerra, o Hitler foi alvo de várias charges, de várias publicações e, obviamente, quem fosse pego e também ia morrer. E eu acho que a gente tem esse meio que, não decretado, mas um estado de guerra, né, meio que oculta aí nessa relação. Mas daí, por exemplo, você não vê que se você falou assim, é preciso ter um bom senso deles entenderem o que é a violência do Estado Islâmico. Mas aí não tem o outro lado do chargista pensar, eu vou parar por aqui, mas daí eles vão pensar que a gente é fraco e que... Então, aí que eu acho que... Aceitar a provocação, então eles venceram, então a gente vai parar com isso. Não, eu acho que não. Eu acho que daí você mostra o teu ponto de passividade, que você entende que quando você coloca mais pessoas em risco, você está preservando os seus colegas, você está preservando uma situação, não que você está se omitindo. E dentro de uma outra oportunidade é óbvio, você não consegue parar. O cartunista, ele tem um lado extremamente direto, né? O desenhista de humor, quando ele quer fazer uma charge, quando ele quer fazer uma retaliação, ele quer dizer alguma coisa, vamos colocar na mesma linguagem dos terroristas, essa bala tem uma direção certa, ela tem um nome gravado nela. Então, eu acho que ambos são extremos também, né? Então, quem tem bom senso e tem um conceito de controle, né, que não... Senão você acaba partindo para o mesmo lado também. São dois opostos, mas eles têm algumas conotações semelhantes. Então, você tem que ter o bom senso mesmo de dar uma parada, comunicar que você não está de acordo, porque a mídia está aí, você pode dar uma declaração aberta. Se você está dentro de um Estado democrático, você pode fazer um pronunciamento pelo próprio jornal, pelo próprio meio que você trabalha, de que você repudia e parar de denunciar, mas que por motivos de segurança aos colegas de trabalho, à sociedade, você está parando de denunciar algumas coisas e usando outros meios de denúncia, só para que você possa controlar. Nós que temos uma visão mais
mais tranquila, mais pacífica, a gente consegue meios, né, caminhos para fazer um trabalho de denúncia sem colocar em risco a própria vida e a de colegas. E qual que é a perspectiva que você vê, né, nisso aí? O Charlie Hebdo continuou, né, as edições continuam, mas você entende que isso vai mudar de alguma forma? Eu comecei a desenvolver esse trabalho, fui mandando para vários lugares. Aí o primeiro prêmio internacional que eu acabei ganhando foi com uma banda desenhada, uma história em quadrinhos, sobre o índio Galdino, que foi aquele índio que foi violentado, né? Jogaram álcool e queimaram ele, daí ele acabou sofrendo queimaduras e chegou ao óbito, né?